Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu vou iniciar com a oração para que o Senhor possa estar me usando nessa manhã, né? Para que o nome dele seja glorificado e exaltado em tudo que eu puder falar aqui, né? Que seja segundo o que ele preparou para essa manhã, para o coração de cada um. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos ao Senhor, Deus. Tu és um Deus tão misericordioso, Senhor Deus, tão gracioso e bondoso para com cada um de nós. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada porque isso vai além, Senhor Deus, das nossas necessidades. Obrigada porque aquilo que a gente mais necessitava, o Senhor já nos deu, a salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor possa me usar e me orientar, Senhor Deus, para que eu possa falar aquilo que seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor me abençoe e abençoe cada irmão aqui, para que possamos aprender mais de ti, para que possamos, Senhor Deus, compreender o Senhor, o nosso Deus, como o Senhor age na história, para que a gente possa falar cada vez mais, com mais segurança sobre o teu amor, sobre os teus propósitos, para aqueles que não te conhecem ainda como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, hoje a gente vai conversar sobre o livro de Juízes, né? Os irmãos, a maioria já me conhecem, né? Meu nome é Rosângela Frade, todo mundo me chama de Rosa, Rosinha na igreja, mas, enfim, eu sou professora da sala do Antigo Testamento, na verdade, é a sala de Fundamentos Bíblicos, né? Que são 2 salas, e o tema da sala muda anualmente. Então, um ano a gente fica com o Novo Testamento, no outro ano com o Antigo Testamento, e assim vai. Então, estamos nesse período de estudar o Antigo Testamento. E eu acho que o livro de Juízes, ele é muito atual, ele é muito aplicado aos dias que estamos vivendo, muito mesmo. Na verdade, eu nunca tinha pensado no livro de Juízes como dessa última vez que eu li e estava preparando essa aula para os irmãos, né, em relação a isso. Como ele é atual nesse período de pandemia e na situação que a gente vive no Brasil e no mundo, em termos políticos e tudo, né, em termos espirituais, enfim. Então, a gente vai estudar o livro de Juízes numa visão panorâmica, que é um desafio, né? O presbítero Carlos, que, por sinal, é meu esposo, falou o tempo todo da fala dele só de um trecho da mulher samaritana. E eu vou falar dos irmãos de um livro inteiro, o livro de Juízes, né? Mas vamos tentar, de uma maneira que os irmãos possam ter uma visão geral do livro e ter o desejo de estudar também, depois, com mais dedicação e tudo, a respeito do livro. Então, o livro de Juízes, ele tem uns alvos, né? O alvo dessa lição que a gente vai estudar é conhecer os ciclos de apostasia que acontecem no livro de Juízes, né? Assim, numa visão geral, é um livro histórico, mas a gente tem essa possibilidade de aprender com ele o que é que acontece na vida de um cristão quando ele se afasta dos caminhos do Senhor, quando ele tenta ser o seu próprio guia, né? Então, ele é guiado pelas suas próprias verdades. E esse livro, ele deve fazer com que a gente tenha o desejo de estar no centro da vontade de Deus, porque a gente vai ver consequências que vão acontecer na vida do povo de Israel, né? E a gente vai sempre fazendo um paralelo com a nossa vida, quando esse povo resolve se afastar dos caminhos do Senhor. E esse livro também deve nos impulsionar a buscar a santificação, né? E também orar pelos nossos governantes, a gente colocando isso de uma forma bem atual, para que a gente consiga, como até Carlinhos estava fazendo, né? Estava falando, a gente consiga continuar a se reunir como igreja, a ter a liberdade de culto, a liberdade de expressar os nossos pensamentos, né? Como a gente sabe que em muitos lugares no mundo, e infelizmente isso não é possível. Então, quando a gente vai estudar o livro de Juízes, um dos atributos de Deus assim que mais me impressiona é a sua misericórdia.
A gente sempre vê assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu poderia dizer aqui no livro de Juízes que as misericórdias do Senhor se renovaram a cada ciclo de apostasia que aconteceu no livro de Juízes, né? E aí, outra coisa interessante no livro de Juízes além de Deus mostrar a sua grande misericórdia, é Deus usar pessoas comuns, falhas, né? E pessoas até de uma origem tão simples e muitas vezes se sentindo incapacitadas, mas para livrar o povo de uma situação de sofrimento, de constrangimento, de angústia, né? Por viver no domínio de povos estrangeiros, como consequência de uma vida afastada do Senhor. Porque uma coisa interessante é que a gente sabe que Deus é fiel à sua palavra, né? E lá em Deuteronômio, no capítulo 28, Deus deixa muito claro de que se o povo dele se lembra de Deus, obedece os seus mandamentos, os seus preceitos, se dedica a buscar a sua santificação, esse povo será grandemente abençoado pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, lá no capítulo 28, diz que se o povo se rebelar contra Deus e for desobediente, esse povo será castigado e as bênçãos do Senhor se afastarão desse povo. Então, a gente consegue ver isso no livro de Juízes, né? Esses ciclos de apostasia e Deus utilizando pessoas frágeis, pessoas que têm tantos defeitos para, de repente, tomar a frente do povo e conseguir dar uma direção, né? Colocar o povo de volta à visão central de que Deus é que é para conduzi-los. E, de uma forma geral, vou passar algumas informações básicas do livro de Juízes. O autor é desconhecido, os autores a gente não sabe exatamente, alguns dizem até que até o profeta Samuel pode ter participado como autor do livro, mas, enfim, não se sabe exatamente quem foi. A data vai de 1375 a 1050 a.C., né? Que aí está exatamente o período que vai ser, arredondando aí, em torno de 350 anos, que foi esse período dos juízes, né? O local na Palestina, onde o livro foi escrito, e o versículo-chave está lá em Juízes 17, capítulo 17, versículo 6. A gente vai ler esse versículo, mas é importante a gente ver que, nesse estudo, ele direciona a palavra-chave como sendo inconstância. Inconstância de quem? Do povo em relação a viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então, o povo tinha uma vida de muita oscilação. A gente sabe que a vida da gente pode ser muito bem demonstrada no eletrocardiograma. Você está lá, eu tenho que fazer o contrário para vocês, né? Você está lá, ó, a célula despolariza, chega ao ponto máximo da despolarização, aí depois ela repolariza, vai para um ponto bem negativo, o potencial dela, e depois ela volta para o repouso. E essa linha de potencial de ação, ela se repete ao longo do eletrocardiograma, quando a pessoa tem os batimentos cardíacos de uma maneira geral. A vida, se a gente fosse pensar, muita gente usa isso para dizer que a vida é cheia de altos e baixos. A gente poderia ver a história do eletrocardiograma com o ciclo do livro de Juízes. Ora, o povo estava no centro da vontade de Deus e o povo caía em decadência, foi até redundante agora, né? O povo decaía e aí se afastava do Senhor, muitas consequências vinham, Deus levantava um juiz, esse juiz trazia o povo para o caminho de volta, voltava ao estado de normalidade. Mas, mais uma vez, esse povo ia, voltava-se para o Senhor, depois se afastava, Deus levantava juiz, e assim a coisa ia acontecendo. Mas vamos ler lá Juízes, capítulo 17, versículo 6. Vamos ler todos? Naqueles dias, acho que os irmãos acharam, eu nem esperei. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Já pensou nisso? Cada um fazia o que achava que era certo. Isso lembra alguma coisa dos nossos dias? Cada um agia de acordo com as suas verdades, mas não as verdades eternas de Deus.
Então, era isso que acontecia no período de Juízes. Esse versículo-chave, ele está aqui no capítulo 17, versículo 6, mas ele também está no último versículo do livro, no capítulo 21, versículo 25. Diz a mesma coisa. Naquele dia não havia rei em Israel e as pessoas viviam de acordo com o que elas achavam que era certo. Quando a gente pega o esboço do livro, esse livro ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vê o final da ação, vamos dizer assim, de Josué na condução do povo, a conquista da terra e o começo da distribuição das terras ali conquistadas às tribos de Israel, né? Então, tem esse período e, ao mesmo tempo, vai contextualizando os ciclos de apostasia. Por que vai contextualizando? Que vai explicar por que o povo se afastava de Deus. Lembrando que a apostasia é afastar-se da fé, se afastar dos caminhos do Senhor, né? E aí, nesses 3 primeiros capítulos, começa a acontecer uma coisa interessante. É que o povo começa a desobedecer a Deus umas coisas assim que, se a gente lesse e não visse o que Deus tinha pedido, a gente dizia, poxa, não. Eles foram invadir uma terra, aí estava lá um monte de gente, uma família, tinha umas moças tão bonitas, simpáticas, homens até agradáveis de se conviver. Então vamos fazer o seguinte, vamos dominar aquela terra? Mas deixa essa família aqui, é uma família tão agradável, a gente está se dando tão bem. Então, eles não foram obedientes ao Senhor, porque eles eram para expulsar todos da terra. Por quê? Já havia um histórico de que o povo de Deus se misturava com os povos estranhos, e o que é que aconteceria? Esse povo se tornaria um povo idólatra, porque eles iam adorar a esses deuses desses povos estranhos. E era isso que estava acontecendo. O povo não obedeceu, e aí começou a se misturar, e eles começaram a construir ídolos para suas casas, começaram a adorar esses deuses e vivendo uma vida totalmente afastada do Senhor. E aí mostra no contexto, né, como é que os filhos de Israel, distribuídos nas 12 tribos, lembrando que essas tribos de Israel, a palavra Israel, o nome Israel vem de Jacó, que Jacó, depois que ele lutou com um anjo lá e venceu, entre aspas, né? Mas, assim, humanamente olhando, ele venceu o anjo, mas Deus tinha um propósito para tudo, e aí o nome dele é mudado para Israel. E todos os filhos de Jacó, que agora passa a ser chamado de Israel, formam essas 12 tribos de Israel, né? Então, o povo de Deus é conhecido dentro desse contexto das 12 tribos de Israel. E aí a gente vê a conquista da terra, aos poucos, aquela retomada do povo para se tornar uma nação, já que o povo estava aquele tempo todo sem a sua terra, andando pelo deserto, uns 40 anos. Lembrando que daquele povo todo que saiu do Egito, ao longo da história, os únicos que chegaram, claro, estou pulando muito tempo, né, depois da saída do Egito, mas naquela peregrinação todinha, os únicos que chegaram, dos que estavam desde o começo dessa trajetória, foi Josué e Calebe. E os outros, o povo todo muda. Chega uma nova geração na Terra Prometida. Tanto é que o livro de Deuteronômio é escrito, que Deuteronômio significa repetição da lei. Então, como tinha mudado o povo todo, por conta daqueles espias que foram visitar a Terra Prometida e chegaram dizendo, aqueles homens são gigantes, eles são muito grandes, eles vão devorar a gente, só colocaram defeito na Terra Prometida. E Josué e Calebe trouxeram aqueles cachos de uva, dizendo que era uma terra maravilhosa. E aí Deus disse, só quem vai chegar lá é Josué e Calebe e quem tiver com ele da outra geração. Mas essa geração aqui não vai chegar na Terra Prometida. Então, mudou todo o povo. Deuteronômio foi escrito para que houvesse a repetição da lei, para aquela nova, aquele novo ajuntamento ali, porque as pessoas todas eram diferentes. Então, chega lá Josué e Calebe com todos os filhos de Israel. E aí começa a história de 2 juízes já, nesse começo, né? Mas só cita que muitos dos juízes, a gente vai ver, são 12 no livro de Juízes, mas muitos são citados bem rapidamente. E 2 juízes já é comentado o papel dele como juízes no final do capítulo 3.
Só que, do capítulo 4 ao capítulo 16, é onde a gente tem o ministério, vamos dizer assim, mais acentuado da história dos juízes, né? Esses juízes, eles não eram pessoas que, quer dizer, não eram homens, mas tem a Débora, que é a juíza também, né? Esses juízes, eles não eram pessoas que unicamente iam julgar o povo, como Moisés fazia, de uma forma cansativa, que, orientado por seu sogro Jetro, né, estabeleceu aqueles homens para ajudar. Não era só para julgar o povo em suas causas, mas para orientar. Então, eles tinham um papel quase como se fosse sacerdotal. A gente sabe que não eram necessariamente sacerdotes, a não ser os da tribo de Levi. Muitos juízes eram sacerdotes, outros não, eram de outras tribos, Efraim, enfim, outras. Mas esses juízes, eles tinham também uma função de guerreiros. Muitos eram de exércitos, então 6 juízes eram militares. E os outros juízes não, eram civis, mas também tinham um papel de enfrentar o inimigo, ir à frente das batalhas, né? Inclusive, a própria Débora foi colocada nessa situação. E, no final do livro de Juízes, do capítulo 17 ao capítulo 21, o que a gente vai ver é o que está acontecendo com o povo de Israel, de uma maneira geral, e como esse povo é preparado para o período de monarquia. Nesse final, a gente entende porque Saul, quando foi comunicado por Samuel que ele seria o rei de Israel, ele diz assim, logo eu, da tribo que eu vim, como é que eu posso ser um rei? A gente, lendo o final de Juízes, a gente entende por que Saul fala isso, né? E a gente vai ver também algumas coisas assim que deixaram, por exemplo, a tribo de Benjamim com um sentimento assim, poxa, é uma tribo pequena, né, um pouco inferior e tal. Então, esse entendimento a gente tem no final do livro de Juízes. Mas a gente vai andar agora pelo livro e, se a gente fosse resumir o livro de Juízes numa sentença, a gente poderia dizer o seguinte, eu acho que está passando aí, né? O povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Aí, uma coisa interessante é o seguinte, que esse livro tem uma narrativa histórica, que é um livro histórico, é um livro que ele tem muita coisa que ajuda a gente a entender até o contexto do livro de Ruth, né? São livros que podem ser estudados até juntos, inclusive na sala, a lição ela veio junta, mas eu vou falar de 2 livros numa classe única, não tem a menor condição. E também eu acho que a gente ia perder muito nesse sentido. A ênfase teológica do livro é falar da rebeldia do povo, a natureza pecaminosa da gente, a nossa total depravação, e, ao mesmo tempo, falar da fidelidade de Deus, das misericórdias de Deus, né? Eu acho lindo um versículo desse livro que diz assim, mas o Senhor não se conteve em sua misericórdia. Porque ele tinha dito ao povo, vá clamar aos deuses que vocês estão adorando. Negou a primeira ajuda que o povo pediu. Mas, na segunda vez, o versículo fala, ele não conseguiu conter a sua misericórdia. Gente, isso é muito lindo de se ler. E aí ele vai e ajuda o povo, levantando o juiz Jefté, que a gente também vai falar sobre ele. No contexto, Israel abandona o Senhor em troca de quê? A história, como eu falei, era um povo idólatra. Aí você faz, nossa, esse povo de Israel era um povo muito desobediente, não é? Muito treloso. Como é que o povo recebia o maná do céu e reclamava? Eu estou cansado de comer esses pães, esse maná, eu quero carne. Aí, às vezes, a gente julga tanto o povo de Israel, né? Um povo idólatra que reclamava de tudo, reclamava da providência de Deus. Mas quantas vezes a gente também tem fartura de tantas coisas e a gente amanhece aquele dia que a gente, se pudesse, ficava trancado no quarto, não olhava para ninguém, simplesmente porque a gente está insatisfeito com alguma coisa, né? Então, nós somos também muito semelhantes a esse povo. E, inclusive, durante a nossa vida, os ciclos de apostasia que podem acontecer, que não devem, mas muitas vezes a gente esfria na fé e a gente precisa buscar a nossa santificação para que a gente possa estar permanecendo fiel até o fim. Então, são 7 ciclos de apostasia. Aí você vai dizer, espera aí, você falou que são 12 juízes, como é que estão 7 ciclos de apostasia? Mas, na sequência, muitas vezes acontecia
a substituição de um juiz por outro, de maneira imediata, e por outro, e aí, só aí já apareciam 3 juízes consecutivos, né? Depois 4 juízes, enfim, 2 juízes, e depois o povo se afastava e tudo mais. Mas uma coisa interessante, que até essa lição coloca, assim, propositadamente, eu acho, para chamar a atenção, para ficar didática melhor, coloca os ciclos 4D, mas não é 4D de 3D, 4D que a gente está acostumado, é 4D, as 4 palavras que começam com D, para facilitar a dinâmica aqui do entendimento, né? Então, o povo, ele se depravava, então a primeira palavra é depravação, então o povo pecava, desobedecia ao Senhor. Se misturaram com outros povos, se tornaram idólatras, né? Então, achando ainda que poderiam ter algum contato com o Senhor, né? Achavam que poderia estar, já que eles não tinham, segundo os 2 versículos principais, eles não havia rei de Israel, e eles agiam de acordo com o que achavam que era correto. Inclusive, a gente vai ver uma passagem que a gente vai dizer, nossa, eu não acredito que essa pessoa achava que estava fazendo a coisa certa. E aí, nessa depravação, o que é que acontecia? Lembra o que Deus falou em Deuteronômio 28? Se o povo me obedecer, será abençoado. Se ele não me obedecer, as bênçãos não cairão sobre eles. E aí vinha a disciplina do Senhor. E essa disciplina vinha a partir de quê? Dos povos inimigos que saqueavam as colheitas de Israel, que levavam suas famílias e que ficavam habitando no meio deles, explorando. Eles viveram muito tempo na dependência dos filisteus, dos amonitas, dos midianitas. Então, esses povos estranhos e bem vizinhos, né, vamos dizer assim, abusavam do povo de Israel em vários aspectos. Então, essa correção era aplicada pelo Senhor por causa desse pecado do povo, a idolatria e o afastamento do Senhor. Chegava um momento que eles entravam em desespero e eles começavam a clamar ao Senhor. Então, o povo reagia com choro e clamou ao Senhor para que pudesse ser liberto do seu sofrimento. E aí é quando Deus fazia o quê? Rico em misericórdia, ele levantava um juiz, né? E esse juiz, ele, na representação do povo, conduzia o povo aos caminhos do Senhor, defendia o povo nas batalhas, resolvia suas causas e tudo mais. Isso dava um desafogo para o povo, né? Então, o povo passava anos de paz. A gente vai ver, depois do juizado de Débora, por exemplo, houve 40 anos de paz na terra. A gente vai ver depois, Jefté, 40 anos de paz na terra. E aí, depois, voltava tudo de novo. O povo se afastava do Senhor. Então, esse ciclo aqui, ele se repete nessa história do livro de Juízes 7 vezes. Aí vocês, então acabaram os ciclos de apostasia? Não, até hoje tem, né? Por isso que é uma história tão atual. Mas a gente aprende com essa história as consequências desse afastamento. Que a gente não pode pensar, mas nós somos fracos, nós tanto erramos como acertamos. É a nossa natureza pecaminosa. Certo, você erra e você acerta. E Deus usa você, para a honra e glória do nome dele, a si mesmo. Mas toda vez que você erra, tem consequências. E é o que a gente vê aqui também no livro de Juízes. Uma coisa interessante também é que a gente pode pensar assim, espera aí, então isso aconteceu num pedacinho da terra de Israel, não é isso? Aconteceu num canto, um outro, mas não foi a nação como um todo. Não, o que é isso? O povo de Israel, não. Eles reconheceram o que Deus fez por ele, desde o Egito, em toda a trajetória, 40 anos no deserto. Não, o povo todo não ia fazer uma coisa dessa, não, mas fez. Porque a gente consegue ver, aqui eu não sei se está bem pequenininho aqui a projeção, mas esse mapa mostra a distribuição dos juízes e os juízes que foram levantados em diferentes regiões aí da Terra Prometida. Ali embaixo, vocês veem o Mar Morto, aí tem o Rio Jordão, que vai ligar o Mar Morto ao Mar da Galileia. E a gente vê que, no entorno disso aí, é onde tem a distribuição de todas as terras do povo de Israel, sendo predominante entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, né, o Mar Morto e o Mar da Galileia. Naquele ambiente ali era onde se concentrava a maior parte das tribos de Israel. Mas veja que os pontos amarelos que aparecem aí no mapa é onde os juízes foram levantados. Então, veja que a depravação de Israel ela era por toda a expansão desse território aí, da terra, no caso, a Terra Prometida.
a gente pode ver a descrição do que acontecia em cada ciclo de apostasia, lá no capítulo 2, dos versículos 16 a 21. Vamos lá. Capítulo 2, de 16 a 21. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, veja só, toda vez que o juiz, o povo de Deus, desde que saiu do Egito, toda vez que o povo estava sem um líder, o povo fazia besteira. Lembra? Moisés continuava sendo líder do povo quando eles saíram do Egito. Mas só pelo fato de Moisés ter passado um tempo no monte com o Senhor, o que é que aconteceu? Quando ele voltou, o povo já tinha feito os bezerros de ouro lá para adorar. Então, sucedia, porém, que, falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, esse povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas... eu já passei do que eu ia até ler, né? Até aqui. Pronto. E aí a gente vê aqui a descrição de um ciclo total, né? A provisão de Deus com o povo, a partir do momento que o juiz morria, e se ele não fosse imediatamente substituído, aquele povo ficava perdido novamente, se afastando dos caminhos do Senhor. Esse período de juízes, que dá em torno de 350 anos, desde a conquista do povo à Terra Prometida até o período de monarquia, nesses 350 anos, o último juiz a ser levantado em Israel é Samuel, que não é descrito aqui no livro de Juízes, né? A gente começa a história de Samuel lá, em 1 Samuel. Então, após isso, né, Samuel vai ungir Saul como rei de Israel, mas depois a gente vai ver a importância de ter ungido Saul como rei de Israel, mas também para que o povo soubesse e lembrasse da promessa de Deus feita através de Jacó a seus filhos, onde disse que o rei viria da tribo de Judá. Então, foram 12 juízes, né, descritos nesse livro de Juízes, mais 2 juízes, Eli e Samuel, no livro de 1 Samuel e Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, a gente vê a história de Samuel em vários livros, mas começando em 1 Samuel, e também um juiz principal. Vamos ver esse juiz principal lá em Isaías 11, 4. Quem era esse juiz mais importante? Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 1. Tinham 12 juízes aí, né? Mas também teve Samuel e Eli. Mas o juiz mais importante. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os povos e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui está falando de Jesus. A justiça de Deus, o justo juiz, né, manifestado ao povo através do seu Filho, Jesus. Então, esse é o juiz principal. Os próprios juízes apontam, mas isso aí quem julgará é Deus.
como apontando Deus como o principal juiz. Mas, enfim, Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibzan, Elon, Abidom e Sansão. Esses os juízes descritos aqui no livro de Juízes. E aí a gente vê uma coisa interessante, as características de alguns juízes. Lembra que eu falei no começo que Deus usou homens? Só em dizer usou homens, a gente já sabe. Sendo homem significa o quê? Vai ter falha, vai ter coisa estranha acontecendo, né? Gente, é dito na Bíblia que não houve ninguém com a paciência que Moisés teve com aquele povo. Não existia naquela terra ninguém tão paciente como Moisés. E Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés fica irado com o povo. Ou seja, era homem, né? E aí, aqui tem a separação de alguns juízes, não que eles fossem mais importantes, mas porque muitos juízes, como eu falei, só são citados depois que Jefté morreu, aí fulaninho foi, depois foi o outro, e tal, e não dá muito detalhe da vida desses juízes. Mas uma coisa interessante é umas características em relação a esses juízes. Por exemplo, Deus usa homens, então eles têm suas falhas. Aí vê, naquela época, a pessoa que era canhota significa que poderia ser um problema, um defeito em relação às guerras, já que toda a vestimenta dos guerreiros, as armas, era voltado mais para quem era destro. Então, a pessoa tinha que ter muita habilidade para ser um soldado muito eficiente nesse sentido. E Eude foi um juiz, né, no caso, o segundo juiz, que ele era canhoto. Então, veja, Deus usou um homem canhoto como um juiz excelente e guerreiro, porque quando ele vai derrotar o rei que estava dominando o povo dos povos estranhos, ele coloca a espada dele do lado direito, tudo diferente. E é descrito isso com detalhe na Bíblia. E ele pega a espada com a mão esquerda e vai e mata o rei, né? E até é aquele texto estranho que o rei era gordo e a gordura dele como se contraísse a espada do rei. Do rei, não, do juiz, né, de Eude. Aí outro, Sangar, que era um gentil levantado para ser judeu, e a gente já vê, né, Jesus dizendo, eu vim para os que eram os meus, mas os que eram os meus não, os que eram dele não receberam, né? E aí a graça redentora, a mensagem salvadora de Cristo para todos os povos, né? Tanto gentil como grego e todos. Débora, uma mulher, como? Frágil, uma mulher, nessa época, para um soldado ser morto por uma mulher, humilhação. Quantas histórias a gente vê na Bíblia, que inclusive a gente vai ver aqui em Juízes, Jael. Jael vai e mata, né? Aí a gente vai ver também que nessas guerras, os homens são mortos por uma mulher e pede aos empregados, por favor, me mate, para que a minha história não fique... Aí eu fico pensando, ele nem viu que a gente está sabendo que ele morreu por uma mulher, né? Ele, me mate, porque eu não quero essa humilhação de que alguém diga que a morte, por exemplo, de Abimeleque foi através de uma mulher. Não, isso não pode acontecer. Aí o empregado dele vinha e matava. Na verdade, ele ia morrer já, mas para dizer que o golpe final foi pelo menos por um homem, mas não queria passar por essa humilhação. E a gente vê a situação de Débora, uma mulher frágil. E aí chega Baraque e diz para ela, se você não for para a batalha comigo, eu não vou, não. E Débora vai na frente com Baraque para enfrentar o povo inimigo. Outra coisa, Gideão, um homem extremamente inseguro. A gente vai ver as artimanhas de Gideão, para medroso, querendo fugir das coisas. Deus falando com ele, Senhor, sabe o que é? Eu preciso ter certeza de que eu estou falando com o Senhor, de que o Senhor é o Senhor mesmo. Chegava a dizer isso para Deus. E depois Deus diz a ele, você vai vencer essa batalha. Ele dizia, mas eu quero uma prova. Já pensou, gente? Muito inseguro e muitas vezes covarde. Jefité, muitos problemas familiares. Jefité era filho de uma prostituta, tinha muitos irmãos, e os seus irmãos o desprezavam. E ele morava bem afastado da sua família, tinha problemas familiares, e era como se fosse assim, um menor lá, isolado. De repente, Deus levanta Jefté como juiz em Israel. Sansão, apesar de ser um nazireu, a gente vai rever, mas um homem
tão envolvido pelos seus sentimentos, né? Envolvidos em tantos relacionamentos pecaminosos, inclusive se envolveu com prostituta, se envolveu com mulheres filisteias, não é? Apesar de ter sido eram homens problemáticos, todos tinham seus problemas. E por que Deus levantou esses homens para serem juízes em Israel e Débora, para tomar a frente do povo, já que eles tinham essas falhas, né? Mas, como a gente já viu, Deus, quando tem a opção de usar o homem para que o nome dele seja glorificado, com certeza as falhas vão acontecer, somos humanos e a Bíblia não é mas eu não vou só, não. Se você não for comigo, Débora, eu não vou. Ele sabia que ela era uma mulher de Deus e ele achava assim que, estando presente, lembram aquela história da Arca da Aliança? O povo de Deus pensava muito nisso, né? Dizia assim, olha, a gente vai para um lugar, mas a arca vai com a gente, a arca vai com a gente. Porque ele dizia assim, ali está a presença de Deus, a arca vai. Onde a gente vai, a arca vai. E quando essa arca sumia, o povo ficava em desespero. E agora, como é que a gente vai conseguir sobreviver sem aquele simbolismo do cuidado de Deus no meio do povo, a Arca da Aliança? Então, Baraque olhou para Débora e disse assim, é uma referência para mim, eu não vou sem você de jeito nenhum, né? E aí, o rei dos cananeus era Jabim e o comandante da tropa era Sísera. E aí, um homem muito valente, né? E o que é que acontece? No final da história, Deus, a Bíblia é clara que diz assim, e Deus acaba destruindo aquele povo ali na frente de Baraque. Fica claro que não foi pelas forças de Baraque. Não foi, até porque os cavalos, eles atolam lá, as patas dos cavalos, eles tropeçam e caem, não sei o quê, e a confusão é armada. E Baraque, praticamente, ele fica presenciando aquelas coisas, né? E quando Sísera vê que eles vão perder a batalha, o que é que ele faz? Ele foge, sai do seu carro, da sua carroça lá, sua carruagem, e vai correndo e encontra uma tenda onde estava uma mulher chamada de Jael. Jael era esposa de Heber. E esse Heber, sabe, o povo quando tem parente do povo de Deus, mas está mais afastado, está para o lado de lá. Tanto é que Heber, a família de Heber, ela tinha paz com os cananeus, com o rei Jabim. Então ela disse, venha para a tenda. Só que ela sabia o que estava acontecendo. E aí ele disse, olha, eu quero um pouco de água, estou com sede e tal. E, resumindo a história, ela, quando num deslize, ela pega uma estaca da barraca, lá da tenda, um martelo e crava na cabeça dele. E ele morre. E ele morreu por as mãos de uma mulher. Só que isso foi dito a Baraque. Baraque foi à frente da batalha, mas porque Débora foi à frente com ele. E aí Deus disse, em outras palavras, assim, por conta do seu medo, essa honra de matar o rei Jabim não vai ser sua. Isso vai ser dado por uma mulher. E realmente foi Jael quem matou a Sísera. E aí, depois dessa história de Débora, a terra teve paz por 40 anos, né? Só que depois o povo começa a se rebelar, aquela história toda, e a gente entra agora no juizado de Gideão, que está nos capítulos 6, 7 e 8. No caso, Débora, capítulos 5 e 6, 4 e 5. Então, Gideão, ele é chamado por Deus para lutar contra os midianitas, né? E ele tenta até mostrar a sua incapacidade. Lembra que Moisés, quando foi chamado para libertar o povo do deserto, Moisés diz assim, olha, eu sou pesado no falar. Não, eu acho que não está entendendo. Não, espera aí. Eu acho que pode ser outra pessoa. Mas vamos ver aqui a justificativa de Gideão. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Diz assim, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Poxa, minha família já é tão insignificante na tribo de Manassés. Eu sou um menor. Não, acho que, né, ele tenta dar uma justificativa. E ele quis até uma prova de que realmente era Deus que falava com ele, no versículo 17 e 18, que diz assim, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. Veja, ele fala como quem sabendo que é Deus, né? Se eu achei mercê diante dos teus olhos, falando para Deus. Aí diz assim, Senhor, mostra se realmente é tu que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Aí veja a
paciência e a misericórdia de Deus. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Aí ele pega, prepara o sacrifício, oferece a Deus. O anjo do Senhor toca naquela oferta, e ele ali percebe: não, realmente é Deus que está falando comigo. Só que Deus dá uma primeira tarefa a ele. O pai dele também estava todo desviado, o pai de Gideão, e ele diz assim: olha, você precisa ir e derrubar os ídolos do seu pai, inclusive a estátua de Baal. E ele, o que é que ele faz? Olha a estratégia dele, eu acho que eu até coloquei aqui, né? Ele vai à noite, ó, capítulo 6, versículo 27. Ele vai à noite. Por que ele vai à noite? Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Foi na calada da noite, com medo do que pudesse acontecer com ele. A insegurança de Gideão, né? O medo dele, isso é demonstrado muitas vezes durante a sua história. Então ele vai e destrói realmente os ídolos do seu pai. Só que quando amanhece o dia que o povo olha e diz: cadê a estátua de Baal? Quem foi que fez isso? E a notícia se espalha: foi o Gideão que fez isso. E aí ele fica com muito medo mesmo. E aí ele fica muito preocupado e Deus diz: não se preocupe que você vai vencer a batalha. E aí, eu não vou ler para os irmãos agora, para não ficar muito tempo, mas aí ele diz: Senhor, eu preciso ter certeza que eu vou vencer essa batalha. E aí ele conta aquela história, ele vive aquela história que eu falei para vocês até quando eu dei aula falando sobre a vontade de Deus, né? Que às vezes a gente espera que Deus diga especificamente: Rosângela, ou Rosa ou Rosinha, você precisa fazer isso dessa forma, dessa maneira, tal dia, tal hora. Às vezes a gente quer a resposta de Deus dessa forma, bem específica. E a preocupação maior da gente deve ser o quê? Entender os preceitos do Senhor e andar nos seus caminhos. Seguir a palavra. E aí ele diz assim, aquela prova que ele diz: Senhor, olha, vou fazer o teste com a lã, eu vou botar a lã lá de fora durante a noite. Se a lã ficar seca, a terra molhada de orvalho, é porque eu vou vencer a batalha. Tá bom, Senhor, o Senhor faz isso por mim? Tudo bem, vamos lá. Aí faz. Amanhece o dia, está do jeito que ele disse. Aí ele: Senhor, eu queria fazer o contrário. Agora a lã vai ficar molhada de orvalho, a terra vai ficar seca ao redor. Eu só queria te pedir desculpa, Senhor, mas eu só quero pedir mais uma vez isso. E aí Deus faz, e ele vê a lã e tal. Então ele ali entende que ele vai vencer a batalha, né? E aí o que é que acontece? Realmente ele alcança a vitória sobre os midianitas. E como é que ele alcança essa vitória? No começo, acho que é no outro slide. Ele vence a batalha, e é interessante que quando chamou o povo para lutar contra os midianitas, juntaram-se ali 23 mil homens. Mas, gente, Deus fala de um jeito tão prático. A primeira coisa que Deus diz, está lá no capítulo 7, versículo 3, ele diz assim: quem for medroso e tímido, volte para casa. Vocês acham que voltaram quanto? Uns 4? 22 mil homens voltaram. Quem for medroso e tímido, é assim mesmo que Deus diz. Ó. Vamos lá. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, isso é Deus dizendo, né? Dizendo assim: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Aí Deus disse: ainda é muita gente. Se eu vencer essa batalha contra os... Se eu não, Deus sabia que ia vencer, né? Mas se eles vencem a batalha contra os midianitas, com esse povo todo, eles vão dizer: por isso que a gente venceu, a gente ainda tinha 10 mil homens. Aí Deus disse: não quero essa quantidade não, eles têm que saber que essa vitória veio através de mim. E aí Deus pede para ele fazer o teste, aquela história conhecida que a gente sabe de Gideão, né? Coloca todos os que se dispuseram a guerrear para beber água. Ele diz: olha, você fala o seguinte: aqueles que pegarem a água e levarem ao rosto e lamberem feito cães, esses aí vocês separam de um lado. E aqueles que ficarem de joelhos para beber água, esse vocês separam. Então, 300 homens levaram a água até a boca, e esses foram separados. Ou seja, aqueles homens eram mais prudentes, os que ficaram de joelhos ali, se eles estivessem com sede, a necessidade física dele ali, ele ia
se dispersar e os inimigos vinham e atacavam. Então ficaram esses 300 homens. Mas foi um barulho tão grande nessa guerra, porque cada um levava um cântaro, aqueles jarros de barro da mulher samaritana, grandes. Já ouviram um jarro quebrado no chão? A gente vê muito isso nos filmes, né? A pessoa está com raiva e joga um jarro, uma coisa assim, faz aquele barulho dentro da casa. Imagina esses cântaros sendo quebrados. Os inimigos, a Bíblia descreve como sendo incontáveis, que a quantidade de camelos que tinha ali era como se fossem as areias do mar. De longe você via aquele multidão de camelos, era uma multidão incontável. E 300 homens para guerrear com esse povo. E aí eles usam uma mão, eles carregam a trombeta, no outro a tocha, e faz aquela barulheira. E parece que tem mais gente, né? Porque a tocha e a trombeta na outra mão e tal. E aí, no final, eles vencem essas batalhas contra os midianitas. E aí, o que é que acontece? A terra teve paz aí por 40 anos, depois dessa história de Gideão. Só que tem um detalhe, Gideão ele teve 70 filhos das suas esposas e teve um filho de uma serva. Aí o que é que acontece? Esse filho de uma serva chamado de Abimeleque, ele começa a convencer o povo, dizendo assim, olha, vocês acham melhor vocês serem governados por 70 homens ou por um só? Aí começa a convencer o povo. E o que é que ele faz? Ele mata os 70 irmãos. Ele mata os 70 irmãos e vai ficando à frente do povo. Só que aí, ele mata 70 não, ele mata 69, porque o irmão mais novo, ele se esconde. E depois o irmão mais novo começa a convencer o povo, contando uma parábola. Olha, se tivesse uma situação assim, e você visse que era uma pessoa legítima que estivesse à frente, e a outra que tarará, que fez isso e isso, como é que vocês... Aí o povo começou a pensar, quem é esse Abimeleque mesmo, que está na frente da gente? Essa história está muito estranha. Não, aí começa a confusão todinha novamente ali no povo de Israel. E o povo começa a se afastar novamente, intrigas entre o próprio povo, começa a mistura com outros povos, aquela confusão toda, né? Após Gideão foi logo depois de Débora. Depois de Gideão, aí veio Tola, que o juizado foi de 23 anos, depois Jair, com 22 anos, aqui está errado. Jair foram 22 anos. Aí a gente chega agora num juiz chamado de Jefté. Jefté, eu tenho uma pena dessa história de Jefté assim, porque ele, talvez até movido por uma boa intenção, ele faz um voto a Deus, que aquilo foi muito pesado para ele. Mas, enfim, o povo clama, depois daqueles 40 anos de paz, passaram-se, começaram as guerras entre os filhos de Gideão, aquela história, o filho Abimeleque, a história lá com o outro filho que sobrevivera. E aí o povo começa a clamar ao Senhor por livramento dos filisteus e amonitas, né? E aí o Senhor nega pela primeira vez aquilo que eu estava falando para vocês. O Senhor, vocês agora estão querendo que eu salve vocês? Por que vocês não vão pedir ajuda aos ídolos de vocês? Aqueles deuses que vocês estão adorando. E o povo diz, não, Senhor, olha, a gente está se afastando, a gente está quebrando esses ídolos, a gente está fazendo tudo. Aí aquele versículo que eu acho um dos mais lindos do livro, que está lá no capítulo 10, versículos 15 e 16. Vamos ler todos? Capítulo 10, versículos 15 e 16. Vamos lá, irmãos. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor. Vocês não vão ler não comigo? Eu não estou ouvindo. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, olha a parte que eu acho linda, eu chego a me arrepio. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus não conseguiu conter a sua compaixão. É lindo isso, né? A gente vê esse caráter misericordioso de Deus. E aí, Deus vai e levanta o juiz, Jefté, que era filho de uma prostituta, vivia naquela situação afastado dos seus irmãos, um homem esquecido, vivendo na dele, com problemas familiares sérios. E aí, Jefté, ele fica tão animado quando Deus diz que ele vai vencer essa batalha contra os filisteus e amonitas, que ele diz assim, vou fazer um voto.
E ele diz assim, quando eu vencer essa batalha e chegar na minha casa, a primeira pessoa que sair à porta, eu vou oferecer como sacrifício ao Senhor. Vamos lá, no capítulo 11, versículo de 35 a 40. É muito triste essa passagem. Aí ele faz esse voto, né? Mas aí, vamos começar do 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, depois de ter vencido lá a batalha, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Imagina, quando ele chegou de frente para casa, eu fico imaginando, se fosse lá em casa, painho, o senhor voltou, né? Tocando pandeiro, toda animada para receber o pai. O pai, quando olha aquilo, ele rasga as vestes dele. Ele rasga as vestes dele. E aí ele, quando viu a filha, o versículo 35, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, ah, filha minha, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. A menina, em vez de dizer, o senhor é louco, pai, de fazer um voto desse? Porque Deus não pediu sacrifício humano a ninguém, não. Deus faz aquele pedido a Abraão em relação a Isaac, ali era uma tipificação de Cristo, dizendo que ninguém precisava morrer para oferecer sacrifício a Deus, não, porque ia vir alguém que ia resgatar essa comunhão da gente com Deus, que era Cristo. Aquele ato ali estava simbolizando o pecado da humanidade em Isaac. Isaac era como se fosse assim, poxa, você que era para morrer, mas o que é que acontece? Vem um cordeiro preso pelos chifres, para que o corpo dele não tivesse marca nenhuma, simbolizando Cristo, que seria o nosso mediador e que faria esse sacrifício definitivo para nos reconciliarmos com Deus. Mas Deus, o tempo inteiro, repugnava esses sacrifícios. Muitas vezes, no Antigo Testamento, tinha essa história de sacrificar os filhos, e Deus disse, eu nunca pedi isso. O sacrifício que eu quero, vocês não fazem, quer... Como a história da mulher samaritana, eu quero que me adorem em espírito e em verdade. Quantas vezes em Deuteronômio Deus disse, olha, eu não posso suportar os sacrifícios que vocês fazem para mim, porque não vale de nada, que é uma coisa absolutamente só voltada para a religiosidade, mas não vem do profundo do coração. Deus nunca pediu isso, mas ele fez esse voto. Em vez de a filha dizer, pai, o senhor é louco, como é que o senhor faz uma coisa assim? Não, pai. O Senhor livrou o povo, faça conforme o seu voto. Só que ela disse assim, pai, concede-me isso, deixa-me ir por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Eu fico muito emocionada com esse texto, porque toda vez que eu leio, eu só me lembro das minhas filhas quando eu leio esse texto, sabe? Eu digo, meu Deus, já pensou comigo eu dizendo... Né? Não, as minhas filhas dizem, não, eu vou ter que ser... Eu fico muito emocionada assim, com essa passagem. E aí, as filhas de Israel... Sim, aí pulei aqui. Ao fim de 2 meses, tornou ela seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, as moças faziam isso, elas passavam esse tempo para falar sobre aquela história, né, e ver aquilo que aconteceu com a filha de Jefté. Elas diziam, Senhor, deixa só eu me despedir das minhas amigas. Né? Eu achei muito interessante isso. Mas, assim, ele foi muito infeliz nesse seu voto que ele fez, apesar de uma boa intenção, mas isso custou muito caro na vida de Jefté. Outra coisa que aconteceu é que depois que ele venceu essa batalha, a tribo de Efraim fez, espera aí, você conseguiu isso tudo e não me falou, espera aí. Disse, não, a gente falou e vocês não deram ouvidos. E aí criou uma rincha entre Efraim e o povo, e aí começou uma confusãozinha em Israel, mas aí Jefté, ele julga Israel por 6 anos. E depois da morte dele, aí tem Ibzan, que julgou por 7 anos, Elon, 10 anos, que morre também, aí depois vem Abidom por 8 anos, e Israel passa, então, uns 40 anos
agora nas mãos dos filisteus. Depois que esses juízes morrem, que começa outro ciclo de apostasia, e agora eles passam a estar nas mãos dos filisteus. E aí eu vou terminar, já estou terminando agora com Sansão, né? Aí a gente vem a história de Sansão, que quando fala em filisteus, eu acho que muita gente lembra logo da história de Sansão. Sansão, para começar, a mãe de Sansão era estéril. Tanto é que quando o anjo do Senhor chega para a mãe de Sansão e diz assim, olha, você vai ter um filho, ela fica, nossa, aí conta para o marido. E aí o anjo aparece de novo. Ela fez, olha, ele disse isso. Aí o pai faz, tem certeza? Ele fica tão assim, tipo, quando a esmola é grande, o pessoal tem esse ditado, o cego desconfia, né? Ele fica tão assim, mas será? O anjo do Senhor encontra com ela de novo. Ela, peraí, só um minuto, deixa eu chamar meu marido. Vai lá, volta, ele viu o anjo e tal. Ele, sim, agora me diga, por favor, o que é que a gente precisa fazer com esse menino para que ele realmente seja um narizeu? Porque o anjo do Senhor disse que ele seria nazireu. E aí, vamos ver o que é que significa esse voto do nazirato. Lá em Números 6, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas sem cascas. Todos os dias do seu nazirato não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias dos quais o Senhor consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua mãe, por eles se não contaminará quando morrerem. Portanto, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Veja só, ele não podia tocar em nada morto. Nem que fosse um familiar seu, ele não poderia chegar junto. Certo? Não poderia tomar bebidas fortes, nem nada que viesse da uva, não cortaria os seus cabelos. E aí eu pergunto aos irmãos, vocês lembram de outro nazireu da Bíblia? João Batista. João Batista era nazireu. Lembra a figura de João Batista, aquele esquisitão, com cabelo grandão, que comia gafanhoto, aquela história? Ele era um nazireu, como Sansão. E aí, o que é que se esperava de Sansão? Que ele foi um juiz, se esperava que ele escolhesse uma mulher israelita para casar. Mas Sansão escolhe uma filisteia. E aí os pais deles dizem assim, olha, mesmo ele alertado pelos pais, os pais dizem assim, olha, Sansão, o ideal é que, porque não é possível que você não achou nenhuma moça em todo Israel. Aí ele fez, é porque só essa me agradou. Coração de Sansão, essa fraqueza que ele tinha de viver dentro das suas emoções, né? Ele perdia o foco diante das suas emoções. E aí ele casa com essa filisteia. Só que tem um detalhe. Nesse processo, ele mata um leão como se fosse um cabrito. A Bíblia fala que ele rasga o leão com as suas próprias mãos como se fosse um cabrito. E depois, quando ele passa de novo por aquele local, a carcaça do leão, as abelhas fizeram uma casa ali e aí tinha mel. E ele vai e come daquele mel e leva para sua casa. Só que o que era? O nazireu era para fazer isso? Para tocar em cadáver? Não era. Ele não era para comer aquele mel. Então, ele já fez uma coisa errada aí, né? E aí vai e dá para os seus pais comerem também, sem dizer de onde veio aquele mel. Só que acontece uma coisa engraçada, interessante, é que, não é nem engraçada, né? Para a gente que está ouvindo a história, a frase é interessante. Mas, assim, uns amigos dele, eu não sei se eram amigos exatamente, mas do povo lá, dos filisteus, chegam e dizem assim, Sansão, dá-nos um enigma. Vamos fazer o seguinte, se a gente acertar esse enigma, a gente te dá 30 vestes festivas, né? E se, por acaso, se a gente acertar, você nos dá essas vestes, e se a gente errar, a gente te dá essas vestes. Aí, Sansão era para estar no período nupcial dele, ele estava nas suas bodas e tal, mas de tanto eles insistirem, Sansão disse, tá bom, eu vou dar um enigma. Pensando em Sansão, eles nunca vão acertar isso. E também acho que não acertariam, não. Aí Sansão diz o seguinte, do comedor saiu comida. Ele estava falando do leão lá. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O mel que estava na carcaça do leão.
E os homens ficam encucados. E Sansão, lá na lua de mel dele, e os homens perturbados com isso, não aguentavam mais. Aí chegaram para a esposa de Sansão, pelo amor de Deus, diz o que é que significa esse enigma, porque a gente está enlouquecendo atrás disso, a gente não consegue decifrar. E ela vai, aí Sansão disse, eu não falei para ninguém, eu não falei para meus pais, eu não falei para ninguém. Aí acaba, pela insistência, movido pelas suas emoções, ele conta, isso foi o leão, tal, conta a história. Aí ela vai para ter paz também, nesse período nupcial, e conta para os homens. Aí o que é que eles fazem? Diz a Sansão, olha, a gente sabe o que é o enigma. O que é mais forte do que um leão? Porque diz assim, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Aí eles dizem, claro que a gente sabe. O que é mais forte do que um leão? E o que é mais doce do que o mel? Aí diz, aí Sansão fez, vocês não iam acertar nunca se a minha esposa não tivesse dito isso para vocês. E aí eles pensam assim, Sansão deve estar com muito ódio dessa esposa dele. Aí tem uma desavençazinha, eles pegam a esposa de Sansão e dá para um outro homem que era amigo de Sansão ficar com ela. Quando ele vai buscar a esposa, ele não acredita no que viu. Nós pensávamos que você estava com tanto ódio dela que você não ia querer ver ela mais nunca na sua vida. Sansão fica com muita raiva, ele pega muitas raposas, muitas, pelo rabo, toca fogo naquela região e causa um incêndio enorme. E o que é que acontece daí? O povo fica muita revolta. E aí mata a esposa de Sansão e mata o pai dele. Então começa aí muitas desavenças em relação a isso. Depois desse período, Sansão se envolve com a prostituta e depois, finalmente, ele conhece a famosa Dalila. Né? Dalila, que só pensava em dinheiro e, por ciclos de prata, ela aparece com a história de Judas, né? Ela vai e entrega Sansão. Mas aí os príncipes dos filisteus, eles queriam saber de onde vinha aquela força de Sansão, que era uma força sobrenatural que ele tinha. E aí ela pergunta a Sansão o tempo inteiro, na câmara do quarto particular dela, tinha lá, os filisteus ficavam escondidos, para que, a partir do momento que Sansão dissesse que ele ia ficar fraco, e que ele ficasse fraco, eles prendiam Sansão na hora, e ia acabar com a vida de Sansão. Mas aí Sansão ficava enganando Dalila, assim, ele dizia, olha, sabe o que é? Se você pegar tendões frescos e me amarrar, com certeza eu vou ficar muito fraco. Não... Aí ela fazia isso. Aí quando dizia, Sansão, os filisteus vão te pegar. Aí Sansão, parecia que aqueles tendões não eram nada, soltava tudo e ela, você mentiu para mim, que é isso? E o povo insistindo, olha, você tem que fazer, você tem que conseguir essa informação para a gente. Aí Sansão, não, se forem cordas novas, que nunca foram utilizadas por ninguém, se você me amarrar, aí eu vou ficar fraco. Aí ela dizia de madrugada, Sansão, os filisteus querem te pegar. Aquela corda, ele parecia que era de papel. Torou tudo, e aí ela, você está me enganando. Mas ela encheu tanto o juízo de Sansão, que ele acabou contando. Vamos ver lá, Juízes 16, 16 e 17, que diz assim, Eita, eu estou aqui em números. Mudei. De 16 a 17. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ou seja, ele disse, eu não aguento mais, essa mulher quer me enlouquecer. E aí ele vai e conta o seu segredo, os seus cabelos, e a gente sabe a história, cortam os cabelos de Sansão, e ele fica fraco, furam os seus olhos, ele fica cego, e todo mundo fica rindo dele, levam para um palácio onde está tendo uma festa, e está a maioria dos filisteus lá. E a gente sabe que Sansão faz a sua oração a Deus, lá no versículo 28 e 29 do capítulo 16. Ele diz assim, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só desta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustentava a casa e fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram os que mais matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, ali morreu muito mais gente. E olha que Sansão, quando ele pegou aquela queixada, né, de um animal, ele matou muita gente nessas guerras contra os filisteus. Mas, na sua morte, muito mais pessoas morreram. E a gente aqui, vendo essa história desses juízes, a gente vê
a fraqueza, né? E Deus utilizando esses homens. Para concluir, do capítulo 17 ao 23, agora eu vou dar uma carreira aqui, mas existia um homem chamado Mica, que ele começou a fazer uns ídolos na sua casa e tudo mais. Então, estava uma bagaceira ali. Ele achava que estava agradando a Deus, mas a casa dele era cheia de ídolos. E a casa dele ficou famosa por esses ídolos. Mas aí, isso era na região de Efraim. Lembra que eu falei que essa última parte do livro é preparando para o período de monarquia? Aí passa um levita lá e a gente pensa assim, eita, agora vai ter salvação na casa de Mica, porque vai chegar um levita, que é um sacerdote, e deve dizer, Mica, isso que você está fazendo está errado, vamos acabar com esses ídolos, vamos voltar ao seu Senhor. Mas aí o sacerdote também já estava, na sua vida depravada, já estava vivendo também esses ciclos de apostasia. E aí Mica faz uma proposta. Olha, fica aqui na minha casa como meu sacerdote, ele vendo aqueles ídolos, tudo, vendo que a proposta era interessante, que ele ia ter os mantimentos dele e tudo mais, ele achou a proposta interessante e disse, eu vou ficar aqui com você. Aí, veja o pensamento de Mica agora. Juízes 17, 13. Lembra que eles não tinham rei de Israel, viviam de acordo com o que queriam? Com que achavam que era verdade. Então Mica disse assim, disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, portanto tenho um levita para o sacerdote. Veja só, na cabeça de Mica, ele estava fazendo o que era certo, porque é como se fosse assim, Deus mandou um sacerdote para morar aqui comigo, então está tudo bem, eu sei que Deus agora vai me abençoar. O povo vivia de acordo com o que achava que era certo, quando estava afastado do Senhor. E aí, a tribo de Dan ainda não tinha sido feita a distribuição da terra para essa tribo. E essa tribo começou a conquistar suas terras, roubaram os ídolos de Mica. E aí, veja só como o sacerdote era... Vou ficar junto de quem está se dando bem, né? O sacerdote estava na casa de Mica, ele estava bem, vivendo com tudo que ele precisava. Aí, de repente, chega os homens da tribo de Dan, destrói os ídolos de Mica e diz assim ao sacerdote, não é melhor você ficar com a gente, não, você vai ficar aí. Não é melhor você ficar com a gente, não, porque aí tal, faz uma proposta para o sacerdote e o sacerdote vai e segue os danitas. Vejam só. Ou seja, a corrupção, a depravação não estava longe dos sacerdotes, não. São homens também. E aí, no final do livro, acontece uma história que um outro levita tinha uma concubina de Belém. E o que é que acontece? Essa concubina, de repente, ela diz, eu não quero mais ficar com você, não. Não, eu vou me embora para a casa do meu pai. E ele vai buscar ela na casa do pai dela. Quando chega lá, o sogro diz, não vá hoje, não. E ele fica mais um dia. Não vá hoje, não. Ele, não, amanhã eu vou, tá certo. Aí já está tarde, não vá hoje. Ele está tão agoniado, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu quero voltar para a minha casa. Aí, no caminho, um outro homem chega para ele, isso na terra de Benjamim, e diz assim, olha, fica na minha casa, eu estou vendo que você está cansado da viagem. Ele, não quero ficar na casa de ninguém, não, eu quero ir embora. Ele, não, insistiu, fique aqui, passe a noite. Quando ele fechou a porta, que foi dormir, vejam a depravação de Israel. Os homens da tribo de Benjamim ficaram batendo as portas. Traz esse homem aí para que a gente possa abusar dele. Abusar sexualmente mesmo. E aquele homem, sabendo que era um levita, lembrando que os sacerdotes eram da tribo de Levi, então existia um respeito com aquela tribo. Então ele, não, de jeito nenhum, não, vou fazer o seguinte, eu tenho uma filha virgem e tem a esposa desse levita também. Pode abusar delas aí e colocou a esposa do levita para fora da casa. Os homens abusaram dessa mulher a noite inteira, que ela ficou desfalecida na porta da casa, quando amanheceu o dia. Aí o levita chegou, vamos embora, e viu que a mulher não respondia, a mulher já estava morta. E ele levou a mulher em cima do seu jumento e, revoltado, partiu a mulher em 12 partes, história trágica, e distribuiu as 12 tribos de Israel. Para dizer o quê? Olha o que o meu povo fez com a minha vida e com a vida da minha esposa. Gente, isso gerou uma revolta em Israel contra a tribo de Benjamim, que foi onde aconteceu isso. Gerou uma revolta tão grande que eles se reuniram, eles se juntaram para matar muitos benjamitas. E com peso, eles se reuniram em choro, pranteando, porque era um irmão. Né? Como eu falei, as tribos eram em relação aos filhos de Israel, os 12 irmãos. Então, era um irmão que seria atacado pelos outros. Então, isso gerou uma tristeza muito grande. Só que Deus
Ele consentia com isso, viu? Vamos ver lá, Juízes 21, 2. Prometo que dessa vez eu estou terminando mesmo. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Tudo isso para lutar contra a tribo de Benjamim, ou seja, o seu povo. Uma briga entre irmãos, porque isso que fizeram lá na tribo de Benjamim, na região, nas terras de Benjamim, com a mulher desse levita, foi uma coisa absurda. E aí morreram nessa história milhares de benjamitas. Deus era de acordo, a gente vê isso no versículo 23. Eles dizem assim, ó: antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Então, isso porque foi cada tribo, né? Uma tribo ia contra Benjamim, aí a outra tribo contra Benjamim. Aí quando foi a de Judá, que viram que morreram tantos homens, Senhor, a gente ainda continua isso mesmo, eles receosos, porque era um irmão, era uma tribo irmã. E Deus disse: pode subir contra eles. E morreram muitos milhares de benjamitas. E o que é que acontece? A tribo ficou pequena. Cadê as mulheres para os homens se casarem para essa tribo? Porque a tribo não poderia acabar. Chegou uma hora que eles disseram: se a gente continuar isso, não vai sobrar um benjamita. E não pode, nenhuma tribo vai poder ser exterminada. Nós somos irmãos. Então, o que é que acontece? Agora, o desafio das outras tribos era conseguir esposas para os benjamitas. E aí começaram as visitas para procurar as mulheres para os benjamitas. Aí agora, eu não vou lá na referência, mas a gente consegue entender porque quando Samuel chegou para Saul para dizer que ele ia ser rei de Israel, ele: como eu? Eu sou benjamita, eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Veja a humilhação que a tribo de Benjamim passou por conta da atitude daqueles homens que abusaram daquela mulher a noite inteira, esposa de um levita. Então, havia esse peso em relação à tribo de Benjamim, uma tribo que fez uma coisa tão horrível na história do povo de Israel. E Saul diz: não, Senhor, como é que eu posso ser rei? Eu sou dessa tribo de Benjamim. Se a gente fosse aplicar esse livro para os dias de hoje, a gente vê o seguinte: cada um fazia o que acontecia, o que era certo aos seus próprios olhos. O relativismo: olha, eu fico com a minha verdade aqui na igreja, me dou muito bem com meus amigos lá fora, e eles ficam com as verdades deles. E a gente acaba deixando de evangelizar, porque, mas veja o ponto de vista dele, puxa, veja o ponto de vista dele. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, porque quando a gente vai agindo de acordo com as nossas próprias verdades, a gente se afasta das verdades eternas e a gente acaba com as consequências da apostasia. Sansão, em relação ao hedonismo, né, a andar de acordo com os sentimentos dele. Como é que a gente não vê isso hoje em dia? A ênfase do mundo é no prazer. Peraí, isso é errado? Que é errado o quê? Eu não estou sendo feliz. Né? A moda agora é dizer assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. A gente vê isso direto nas redes sociais. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. E é o que o povo está fazendo. Não é para ter prazer, eu estou tão feliz fazendo isso. Eu estou tão feliz, eu estou deixando de ir para a igreja para ir para a praia, gente. Isso é uma maravilha. É um sol, é um mar, um mergulho delicioso. Eu quero ser feliz, eu estou cansada. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso que a gente vê por aí. O prazer é o principal. E as coisas de Deus estão ficando para trás. Como o Carlinhos falou, né? A gente não está disposto a deixar o cântaro da gente, que é uma necessidade, e ir atrás de fazer o que é certo, de expandir o evangelho, a missão que nos foi dada. A história de Mica e o seu sacerdote, né? O individualismo, cada um quer controlar as coisas da sua maneira. Mica achava que estava tudo certo com ele. Veio um sacerdote, ficou na minha casa, conivente com o que eu estou fazendo. O perigo dos crentes que concordam com as coisas mundanas. Muitas vezes a gente pode servir de pedra de tropeço para outras pessoas, no sentido da pessoa tropeçar e cair. Porque Paulo até diz, às vezes, que a gente precisa ser pedra de tropeço, mas no outro sentido. A gente fazer com que a pessoa está andando, segura de si, aí tropeça nas verdades bíblicas e, opa, agora eu vou cair de joelhos porque o que eu estou fazendo está errado. Mas eu estou falando da outra pedra de tropeço, no outro sentido, de a pessoa está andando no caminho certo e pelo seu testemunho você faz aquela pessoa dizer: peraí, se Rosa faz, Rosa está na igreja,
Se ela faz e não está dizendo nada porque eu estou fazendo, então eu creio que o Senhor está me abençoando. Foi o que aconteceu com Mica, quando o sacerdote foi para a casa dela, para a casa dele, cheia de ídolos, e concorda com tudo aquilo, o sacerdote. E Mica pensa, se o sacerdote ficou comigo, eu estou certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E, para concluir agora, apesar das nossas limitações, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. A gente é falho, como qualquer um desses juízes foram, e qualquer um personagem que a gente viu na Bíblia que fracassou em algum momento. Mas a gente precisa manter a nossa fidelidade ao Senhor, permitindo que Ele seja o nosso guia, pois sem a sua orientação estaremos perdidos, sofrendo as consequências da apostasia. Como eu falei, a gente é falho, a gente cai, a gente erra. Ah, mas eu sou humano, errar humano. É, mas as consequências também vêm. E muitas vezes elas são peso para a nossa vida. Se a gente não tiver cuidado, e muitas vezes consequência que passa por geração, viu? Porque eu já vi aí pecados de famílias que essas consequências passam para as outras gerações. Os escritos desse livro, eles preparam o povo para a monarquia. A promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis. O rei de Israel deveria vir de Judá. Saul era de Benjamim. Saul foi ungido rei, mas o Redentor não viria dali, viria da tribo de Judá. E aí eu queria concluir só com o que está escrito lá em Gênesis 49, de 8 a 10. Aqui, nesse capítulo 49, é quando Jacó já vai morrer e ele vai abençoar todos os seus filhos. E aí, a gente vê as palavras de Jacó a Judá, a partir do 8 até o 10. Diz assim, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro, que é essa varinha que está aqui na projeção, ó, que é utilizada pelos reis. O cetro, ele não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa palavra Siló, em hebraico, ela quer dizer descanso. Até que venha o descanso. Quem é que vai trazer esse descanso? Jesus. Né? Jesus. Então, a promessa de um rei que traria descanso. E esse rei viria de onde? Da tribo de Judá. Então, isso aqui, o livro prepara a gente para perceber um descendente que viria da tribo de Judá. A gente pensa, só historicamente ele vem de Judá, porque teve tantos reis, né? Teve os reis de Israel, os reis de Judá, mas o povo era para o povo. Isso aqui era para o povo não pensar que a segurança deles vinha de um rei qualquer. E mesmo que viesse de um rei da tribo de Israel, qualquer um daqueles reis da tribo de Israel ali, eles não iam trazer salvação nenhuma para o povo, mas viria né? Que traria descanso, o Messias, Jesus. O povo tinha que viver na perspectiva da promessa de Deus, dada aqui aos filhos de Jacó. Né? Esse Messias, na verdade, lá em Gênesis 3,15, quando ele diz que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, gente, sinceramente, não tem como a gente terminar um dia achando assim, que tem esses ciclos de apostasia que podem acontecer, que o Senhor nos livre disso. A Bíblia fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Já pensou se eu pedir, Senhor, me livra desses ciclos de apostasia. Eu quero buscar a minha santificação. Eu quero viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vocês acham que essa oração não vai ser ouvida? Não tem como a gente pedir para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida da gente. É isso que eu desejo para os irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.